Boa tarde a todos, né? Mais um dia da nossa Semana de Enfermagem 2021, Isaac. Hoje a gente vai seguir com nossa programação nacional à tarde. Vamos começar agora com às 15h04 com o André Costa, em seguida vamos ter a Raíssa Paz, e à noite a gente continua com o programa Vivências. Agora, eu queria falar para vocês um pouquinho que vamos continuar participando, está sendo muito bom, muito enriquecedor essa troca de conhecimento que vemos tendo na programação nacional, sempre algum convidado, né? E agora, o nosso convidado é o André Costa. O André Costa, ele vai dar um mini curso de gestão financeira. Ele é um assessor de investimento e vai ajudar a equipe de enfermagem como cuidar melhor do seu dinheiro, né, André? Eu vou deixar a palavra Isso, com você. exatamente. Seja muito bem-vindo em nome do Instituto de Saúde e Cidadania. A gente fica muito feliz em ter você com a gente, tá certo? Obrigado, Yasmine, agradeço o convite. Boa tarde a todos que estão escutando. E posso começar? Como é que é? Sim, pode fazer sua apresentação. Fique à vontade, estamos aqui para aprender com você. Tá, ok. Bom, todos estão enxergando a tela? Sim, está bem visível. Certo. Bom, vou falar um pouquinho sobre gestão financeira pessoal. E antes de começar, eu vou me apresentar, falar um pouquinho sobre a minha experiência profissional, para vocês me conhecerem um pouco melhor. Bom, meu nome é André Costa, como a Yasmine já falou. Eu sou engenheiro civil, formado pela Universidade Federal de Alagoas, mas nunca atuei na área de engenharia, pois logo em seguida eu ingressei numa pós-graduação em administração de empresas. Atualmente eu sou assessor de investimentos e sócio da EQI Investimentos, que é um escritório de assessoria de investimentos. Sou um profissional certificado pela Ambima, que é a Associação Brasileira das Entidades de Mercados Financeiros e de Capitais. E para atuar como assessor de investimentos, eu precisei também me certificar pela ANCOR, que é a Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Imobiliários, Câmbio e Mercadorias. Bom, e aí eu queria começar falando sobre educação financeira, por que que é importante e para que a gente precisa mudar a realidade do país em relação a esse tema. Eu trouxe aqui alguns dados de algumas pesquisas que foram realizadas por algumas entidades. Esses dados aqui são da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. São dados em relação às dívidas dos brasileiros. Então, hoje, cerca de 66,5% das famílias brasileiras estão endividadas. Cerca de 24,8% dos brasileiros possuem dívidas ou contas em atrasos, então estão inadimplentes, e aproximadamente 10,9% não têm condições de pagar essas dívidas, que já estão em atrasos. Ou seja, isso indica uma persistência da inadimplência, né? Segundo dados também da Ambima, 58% dos brasileiros não possuem nenhum investimento financeiro, que é algo tão importante diante dos desafios que a gente tem. A gente sempre precisa ter algum valor para uma reserva de emergência, a gente precisa se planejar também para os nossos objetivos financeiros, para o nosso futuro também. E aí, falando justamente do nosso futuro e da nossa fase de aposentadoria, eu vou trazer alguns dados aqui também a respeito de uma pesquisa do IBGE sobre a situação dos aposentados no Brasil. Cerca de 99% dos aposentados não conseguem manter a sua qualidade de vida após a aposentadoria. Cerca de 46% dos aposentados dependem da ajuda de familiares para manter o padrão de vida que eles tinham durante a fase produtiva. 28% dependem de caridade e cerca de 25% são obrigados a continuar trabalhando, mesmo após se aposentar, precisam continuar trabalhando, às vezes procuram uma atividade informal
e já é uma fase mais difícil de conseguir um trabalho, né? E somente 1% dos aposentados são financeiramente independentes. Somente esse 1% consegue manter a qualidade de vida após a fase da aposentadoria. Bom, isso aqui é uma projeção da pirâmide etária para os anos de 2040 e 2060. No ano passado, no ano retrasado, na verdade, em 2019, a gente teve uma reforma da Previdência Social. Ao longo do tempo, o país já passou por algumas reformas da Previdência, não só o Brasil, mas outros países também, porque a gente está vendo uma tendência, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, de as pessoas viverem mais e também de terem menos filhos. Então, cada vez mais a gente vai ver um percentual menor da população em fase produtiva e um percentual maior da população em fase de aposentadoria. Então, a sustentabilidade financeira da Previdência Social vai ser cada vez mais complicada. Então, ao longo do tempo, a gente vai ver mais algumas reformas acontecerem e vai ser cada vez mais difícil a gente ter uma aposentadoria pública. Então, a gente precisa se planejar para fazer aquele famoso pé de meia. E aí eu separei aqui algumas informações sobre como a gente pode fazer para conseguir poupar, né? Sempre um desafio. A gente precisa se privar de algumas coisas hoje para ter alguns benefícios no futuro, né? A gente se priva de alguns desejos que a gente tem hoje para conseguir manter nossa qualidade de vida no futuro ou para conseguir adquirir algum bem no futuro. Bom, primeiro de tudo, é super importante a gente anotar nossas receitas e nossas despesas. Tem muita gente que não sabe exatamente quanto ganha por mês, principalmente quem é profissional autônomo, que tem que fazer um controle melhor, e não sabe quanto ganha no mês, não sabe qual a média das receitas mensais ao longo do ano, e essa falta de planejamento atrapalha bastante. E mais comum ainda, uma coisa que acontece tanto com profissionais autônomos, como também até com pessoas que têm uma receita mais previsível, é o fato de não saber exatamente quanto gasta. Muita gente não tem um controle de despesas, e acaba não sabendo quanto gasta por mês, quanto do orçamento está destinando para um determinado tipo de despesa, não sabe se está sobrando ou se está faltando dinheiro no mês. Tem muita gente que já está endividada e nem sabe. Então, o primeiro passo para conseguir se planejar financeiramente é ter um controle das receitas e das despesas e saber exatamente quanto que está entrando no seu bolso e quanto que está saindo mensalmente. E algumas ferramentas que vocês podem utilizar para anotar suas receitas e despesas. Pode ser numa agenda ou num caderno, né, para quem não é muito adepto da tecnologia. Tem gente que utiliza planilhas de Excel também. E hoje em dia está mais fácil. Tem muitas opções de aplicativos que vocês podem baixar no celular e que fica muito mais prático e rápido de anotar. Tem aplicativos que, por exemplo, conseguem ver notificações do aplicativo do seu banco. Então, eles conseguem ver quando você recebeu uma transferência, por exemplo, e conseguem ver quando você gastou algo no cartão de débito ou de crédito. E aí é só você anotar no aplicativo e você consegue ter um maior controle e ver de onde estão vindo suas receitas e para onde estão indo seus recursos também. Bom, um ponto muito importante é que boa parte das pessoas comprometem boa parte das suas receitas com custos fixos. O que são custos fixos? São custos que você não pode, que você não consegue reduzir ou cortar tão facilmente, porque eles vêm praticamente todo mês, ou pode ser uma vez por ano até, mas são despesas que você vai ter e que você não consegue cortar se você tiver alguma emergência, se você tiver que reduzir seus custos de um mês para outro. Então, é muito importante manter os custos fixos sob controle. Aqui eu estou explicando justamente o que são custos fixos e alguns exemplos. É o aluguel da sua casa, o financiamento
de, de imóvel ou de automóvel, contas de água, conta de luz, condomínio, seguros, despesas com educação, né, como mensalidade escolar, plano de saúde, combustível. Então, tudo isso são despesas que vocês acabam tendo todos os meses. Algumas delas não são, podem até variar de um mês para o outro, pode ter uma modificação, mas não dá para fugir delas. Todo mês ou todo ano a gente vai ter que pagar. E, como eu falei, em momentos de dificuldade financeira, é mais fácil cortar os custos que não são fixos, que são custos que não vêm de maneira recorrente, né? Então, por exemplo, esse mês sobrou dinheiro, eu quero fazer um passeio. Mas no mês seguinte eu estou mais apertado porque surgiu alguma necessidade de eu ter alguma despesa a mais. Dá para eu reduzir os custos com passeios, por exemplo. Dá para eu deixar de comprar uma camiseta que eu estou precisando e comprar no próximo mês, por exemplo. Então, esses custos são os custos variáveis, que a gente não tem de maneira recorrente. Vocês conseguiram entender a diferença entre custos fixos e variáveis? Bom, outra coisa muito importante na gestão financeira é a gente ter cuidado com os supérfluos. Então, é importante a gente dar atenção àquelas coisas que a gente acaba comprando por impulso e que muitas vezes a gente não precisa. Tem coisas que às vezes a gente acaba nem usando, né? Às vezes a gente compra uma roupa para usar em uma determinada ocasião e essa ocasião nunca acontece, ou a gente compra só porque achou bonito, mas a gente acaba nem utilizando mesmo ou utilizando muito pouco. Então, cortar essas despesas que a gente não precisa também é um passo importante para a gente ter algum recurso sobrando no final do mês. Então, ter cuidado aí com o consumismo, né? Bom, outra questão importante é definir objetivos e metas. Então, a gente se sente mais motivado quando a gente define objetivos para poupar o nosso dinheiro. Então, se eu estou poupando porque se eu estou poupando só por poupar, pode ser que eu não me sinta tão motivado. Mas se eu quero fazer uma viagem no final do ano, talvez eu queira guardar ali um recurso todo mês para poder viabilizar essa viagem. Então, vou me sentir muito mais motivado, porque eu vou ter que abrir mão de um desejo que eu tenho hoje para alcançar esse objetivo da minha viagem no final do ano. E como é que a gente faz para definir objetivos e metas? Primeiro, a gente tem que definir qual é o objetivo, né? O que é que eu estou querendo fazer com aquele recurso. E esse vai ser o nosso maior motivador, como eu já falei. Segundo ponto é definir quanto que eu vou precisar para alcançar esse objetivo. Então, eu citei o exemplo da viagem. Eu quero viajar em dezembro e eu vou levantar o preço, né? Quanto é que eu vou gastar com transporte, quanto é que eu vou gastar com hospedagem, quais são os passeios que eu quero fazer quando eu estiver lá no destino que eu quero ir, e aí quanto é que eu vou precisar para cada um desses itens. E aí eu faço um orçamento e sei quanto eu vou precisar poupar mês a mês quando eu definir a data também. Então, se eu quero viajar em dezembro, hoje a gente está em maio, então tenho mais 7 meses para poupar. Então, se eu vou precisar de um valor X, eu vou dividir X por 7 e vou conseguir definir quanto que eu preciso poupar mensalmente para alcançar esses objetivos. E eu citei um exemplo de um objetivo de curto prazo, né, uma viagem no final do ano, mas tem outros objetivos que exigem um planejamento maior e uma disciplina maior. Então, quanto maior o prazo daquele objetivo que você tem, mais disciplina vai exigir de você. E aí a gente precisa estar bastante motivado para alcançar isso, porque, como eu falei, a gente vai precisar abrir mão de desejos imediatos que a gente tem, mas que são menos importantes. Mas o ser humano tem essa tendência de querer se autossatisfazer logo e não se planejar para o futuro. Bom, e aí um ponto importante, após fazer o planejamento, a gente fala que é se pagar primeiro. Ou seja, você vai definir esses seus objetivos com uma obrigação que você vai realizar assim que você receber o teu salário, por exemplo. Então, você recebeu dinheiro, a primeira coisa que você vai fazer é guardar para os teus objetivos. E depois você vai pagar as suas contas e o que sobrar é o que você vai utilizar durante o restante do mês para se manter. Se a gente deixar para primeiro pagar as contas
e passar o mês e deixar para guardar somente e no final do mês, ver quanto sobrou, dificilmente a gente vai conseguir cumprir os objetivos, porque a gente vai ficar naquela tentação de gastar se a gente está com dinheiro na conta. Mas se a gente já destinou o investimento para, se a gente já destinou o recurso para um investimento e já sabe que não pode mexer nele, fica mais fácil de ter esse controle. E aí, como eu falei, seus objetivos devem ser uma prioridade em relação aos seus desejos momentâneos. Então, você tem que listar quais são as suas prioridades. Se seu objetivo é a viagem, se seu objetivo é pagar a faculdade do seu filho daqui a alguns anos, essas devem ser suas prioridades, e não aquele desejo momentâneo, aquele supérfluo que quer gastar. Bom, e aí a dica que é super importante, muita gente, quando está precisando de algo, entra numa loja, vai lá e compra, sem pesquisar o preço. E é super importante pesquisar preços daqueles itens que vocês estão precisando, e em várias lojas, pesquisar na internet. Tudo isso vai fazer com que vocês consigam. E negociar preço também é muito importante. Na internet fica mais difícil de negociar, mas tem alguns sites de cupons de desconto que dá para você conseguir alguns descontos. E quando você vai numa loja física, às vezes dá para você negociar com o vendedor. Se você já tem o recurso para comprar à vista, por exemplo, fica mais fácil de você negociar. Você pagar à vista, consegue um desconto. Isso é bem comum, então não deixem de negociar, não tenham vergonha de negociar. E também separem um tempinho para pesquisar os preços em diferentes lojas. Bom, outro ponto importante é ter cuidado com o cartão de crédito. Muita gente costuma ir passando as coisas no cartão de crédito sem ter muito controle, sem anotar os gastos, e quando chega a fatura, é aquela surpresa. Então, tem alguns pontos de atenção que eu separei aqui para quem usa cartão de crédito. O primeiro deles é ter cuidado para não pagar juros em compras parceladas. Tem muitas lojas que colocam juros sobre o valor dos produtos quando você faz a compra parcelada. Então, evita fazer compras parceladas com juros, tenta comprar à vista e tenta negociar um desconto à vista. E ter cuidado também para não ficar acumulando muitas parcelas. Você faz uma compra esse mês, parcelou em 5 vezes. Aí no mês seguinte você faz uma outra compra, parcela em 10 vezes. No outro mês faz uma outra compra, parcela em 3. Então você vai acumulando várias parcelas que daqui a pouco vão estar comprometendo o teu orçamento de uma maneira fica complicado de você pagar. E aí você acaba tendo que parcelar a fatura do cartão e vai ter mais juros ainda. Outro problema que as pessoas têm é que tem gente que esquece de pagar a fatura no dia de vencimento e acaba também incidindo juros e multas nesse caso. E um outro ponto de atenção é a anuidade dos cartões de crédito. Hoje tem muito cartão de crédito que dá anuidade gratuita, mas por incrível que pareça, ainda tem muita gente pagando anuidade em cartão, que hoje é algo desnecessário. Dependendo da faixa de gastos que a pessoa tem, pagar uma anuidade para ter alguns benefícios que o cartão dá, até compensa, mas em geral costuma não compensar, e para a maioria das pessoas vale mais a pena pegar um cartão isento de anuidade. Bom, uma outra coisa que vai facilitar para vocês conseguirem poupar mais é tentar aumentar suas receitas. Então, muita gente tem o seu salário, mas dá para buscar outras formas de aumentar as receitas. E eu separei algumas dicas aqui. A mais fácil e mais imediata é procurar formas de fazer renda extra. Só que isso muitas vezes exige um comprometimento de tempo. Então, para quem já trabalha bastante, se dedicar a uma atividade extra muitas vezes pode ser inviável, mas é uma maneira mais rápida de conseguir uma renda extra. De repente, no mês que você está mais apertado, você consegue fazer isso. Um outro ponto importante é fazer o seu trabalho atual de maneira bem feita. Isso vai trazer para você mais oportunidades. O teu líder direto vai olhar para você com outros olhos, e quando tiver uma oportunidade de promoção, vai confiar em você. As pessoas que trabalham com você também hoje, pode ser que futuramente estejam trabalhando
em outro lugar, e quando tiver uma boa oportunidade vão lembrar de você, porque vão lembrar de você como um bom profissional, que faz o seu trabalho bem feito. E até se acontecer, por acaso, de você sair da sua empresa atual, se as pessoas têm uma boa referência profissional de você, a seu respeito, fica mais fácil de elas te indicarem para outro lugar, fica mais fácil de outra pessoa que já trabalhou com você também te recomendar. Então, procurem sempre estar fazendo o trabalho atual de vocês de uma maneira bem feita, né? Caso vocês que trabalham diretamente com pacientes, atender bem os pacientes, cumprir bem os processos. Então, tudo isso vai fazer com que vocês sejam bem vistos como profissional e vai facilitar o crescimento profissional de vocês. Outro ponto importante é não deixar de investir em capacitação, sempre estar buscando cursos, tem muito conhecimento gratuito hoje na internet também, participar de eventos na sua área. Então, tudo isso vai aumentar o seu nível de conhecimento e fazer com que você se torne cada vez mais um profissional melhor. E aí, outro ponto importante é fazer networking. E justamente quando você faz um curso, quando você participa de um evento, além de ser uma oportunidade de adquirir conhecimento, é uma oportunidade de fazer networking também. E se relacionar bem com os colegas de trabalho, além de ser um bom profissional, ter um bom relacionamento no trabalho, também vai facilitar o crescimento profissional de vocês e futuras oportunidades também. E aí um outro ponto também, uma outra forma de aumentar suas receitas é através do empreendedorismo. Muitas vezes quando a gente é um profissional autônomo ou abre uma pequena empresa, às vezes dá mais trabalho no início, os desafios são maiores, mas ao longo do tempo pode compensar. Muitas vezes muita gente consegue aumentar suas receitas através do empreendedorismo. E hoje tem muita gente empreendendo no ramo de saúde também. Eu já vi casos de enfermeiros que empreenderam e que conseguiram crescer profissionalmente através do empreendedorismo. Bom, e aí eu deixo aqui uma frase do Benjamin Franklin, que ele diz o seguinte: investir em conhecimento rende sempre os maiores juros. Então, investir em você, investir em educação, vai ser sempre o investimento mais rentável que vocês podem ter e vai trazer muito retorno ao longo do tempo. Bom, e aí depois dessas dicas a respeito de como vocês conseguirem se guardar mais dinheiro, conseguirem poupar mais, eu vou falar agora sobre planejamento financeiro, que é um ponto também importante para a gente conseguir poupar. Bom, o que é o planejamento financeiro? O planejamento financeiro ele busca compreender a tua situação financeira atual, então tuas receitas, tuas despesas e consequentemente a tua capacidade de poupança também, seja família. E aí o planejador financeiro que vai realizar esse trabalho com vocês, eles vão utilizar essa capacidade de poupança que vocês têm para 4 pilares que a gente julga fundamentais para ter uma vida financeira organizada. O primeiro deles é que todo mundo precisa ter uma reserva de emergência. O que é a reserva de emergência? É uma aplicação financeira que você precisa ter, que precisa estar em algo que seja seguro, ou seja, que não corra o risco de você perder e que você possa resgatar a qualquer momento. Mais para frente eu vou falar um pouquinho quais são as aplicações ideais para a gente manter a reserva de emergência. Formada a reserva de emergência, a gente precisa pensar nos nossos objetivos de vida. Muitos desses objetivos necessitam de um planejamento financeiro. Tem coisas que a gente não pode comprar no mês que vem, tem coisas que a gente não pode, tem objetivos que a gente não consegue realizar daqui a 2 meses. Então, a gente precisa se planejar ao longo do tempo para ir poupando mensalmente para poder a gente conseguir realizar esses objetivos. E quanto maior o tempo que exige esse planejamento, maiores os desafios, porque exige bastante disciplina. Então, ter um planejamento financeiro organizado, documentado, com algum profissional te acompanhando, é super importante, vai te manter motivado, vai te manter focado e vai te auxiliar também a saber como alocar melhor esses recursos. Bom,
Um outro ponto importante do planejamento financeiro, talvez o mais importante, é o da independência financeira. Ou seja, aquele momento que a gente vai parar de trabalhar, seja por opção, porque a gente já conseguiu construir um patrimônio capaz de suprir nossas necessidades, ou seja por necessidade mesmo, porque ao longo do tempo a gente vai perdendo nossa produtividade, né? A gente vai, à medida que a gente vai se tornando mais velho, vai ficando mais difícil de a gente manter o ritmo, né? Então, aos poucos, a gente começa a pisar no acelerador, ou pisar no freio e reduzir o ritmo de trabalho, até o dia que a gente vai realmente parar de trabalhar e a gente precisa ter algum patrimônio ali para complementar a nossa renda, né? Como eu disse, vai ser se aposentar através da Previdência Social é um desafio cada vez maior, então, cada vez mais, a gente precisa também pensar num complemento de renda na fase de aposentadoria. E cada vez mais a gente tem visto que o brasileiro tem se preocupado com isso, que é um ponto muito positivo. E com certeza nos próximos anos a gente vai ver uma mudança naquela estatística que somente 1% dos aposentados no Brasil conseguem ter uma independência financeira. Bom, e o quarto ponto, mas não menos importante, é um ponto que muitas vezes é a base do planejamento financeiro, é ter um plano de proteção patrimonial. E aí, mais para frente, eu vou falar um pouquinho mais sobre cada um desses itens. Bom, como eu falei, a reserva de emergência é um valor que deve estar aplicado em investimentos com alto grau de segurança e com alto grau de liquidez. Ou seja, investimentos que não vão oscilar, que vão ter uma rentabilidade geralmente mais baixa, mas que vão ter, que você vai ter a certeza de que não vai perder dinheiro ali. E o que é liquidez? É a capacidade de transformar esse investimento em recurso financeiro. Por exemplo, no Brasil é muito comum as pessoas investirem em imóveis, um investimento que é bastante popular por aqui, mas que não é tão fácil se você tiver alguma emergência, se você tiver alguma despesa extra no mês, você não tem uma boa liquidez. Então, você não consegue vender um imóvel em poucos dias, exige assinatura de contratos, exige procurar um comprador, então a liquidez não é boa. Outros investimentos, muitas vezes que são até mais seguros, como títulos de renda fixa, também não têm liquidez, porque são investimentos que, para ter uma rentabilidade melhor, você precisa deixar teu dinheiro lá aplicado durante alguns anos. Então, em caso de emergência, você não consegue resgatar. Então, quais são os investimentos mais recomendados para a reserva de emergência? Muita gente costuma deixar a reserva de emergência na caderneta de poupança. Eu risquei aqui porque não é o investimento mais adequado, apesar de ter um alto grau de segurança e um alto grau de liquidez, mas tem investimentos com as mesmas características que são mais rentáveis. Quais são eles? Um CDB, que também é um título bancário e possui o mesmo grau de segurança da poupança, e que tem a liquidez diária. CDB é um título emitido por bancos, então, da mesma forma que quando você aplica na caderneta de poupança, você está emprestando para o banco emprestar para outras pessoas e empresas a juros maiores e ele vai te pagar uma remuneração com isso, o CDB funciona da mesma forma. Só que tem instituições financeiras, só que a caderneta de poupança tem uma rentabilidade que é igual para qualquer instituição financeira que você aplicar. Já o CDB não, tem instituições financeiras que dão uma rentabilidade melhor, e aí dá para buscar alguns bancos que pagam uma rentabilidade melhor. Hoje é muito comum as pessoas investirem através de bancos digitais, e eles costumam dar uma rentabilidade melhor do que aqueles bancos que têm agências físicas, que a gente conhece mais, né? Aqueles 5 bancos mais conhecidos do país. Bom, e um outro investimento que é considerado o investimento mais seguro do país e que também dá uma rentabilidade melhor do que a caderneta de poupança é o Tesouro Selic. E por que o Tesouro Selic é considerado o investimento mais seguro do país? Porque ao invés de você estar emprestando para uma instituição financeira, você está emprestando esse dinheiro para o governo federal. E aí ele vai utilizar esses recursos para realizar investimentos, seja em infraestrutura, seja em educação, seja para pagar também despesas mesmo do governo. Mas a gente costuma dizer que o menor risco de crédito que a gente tem no país é o do governo federal. Bom, e qual o valor ideal para se ter na reserva de emergência? A gente recomenda que vocês tenham pelo menos
é um valor equivalente a 6 meses das suas despesas fixas mensais. André, o pessoal está Oi? aqui falando com você. O Certo. Adriano Rocha, ele colocou assim: a verdade é que finanças na teoria é uma coisa, quando passamos para o papel é outra realidade. E a Sim. Caroline Leite trouxe assim: depois dessa palestra, só fica liso quem quer. Bom, realmente, como eu falei, a gestão financeira ela exige muita disciplina, muito foco, e realmente na teoria é uma coisa e na prática é outra. Não é algo fácil, até porque se fosse fácil, a gente teria mais pessoas com independência financeira, e como a gente viu, somente 1% dos aposentados no Brasil conseguem realmente manter a sua qualidade de vida durante a aposentadoria. Mas o primeiro passo vem justamente de a gente ter uma educação financeira e de a gente se planejar. Claro, qualquer planejamento não é algo que vai ocorrer 100% da forma que a gente planejou. Qualquer empresa que faz planejamento, que tem metas, que tem, sejam financeiras, sejam metas de vendas, sejam metas de contratação, o que for, qualquer área da empresa tem um planejamento, mas não vai ocorrer 100% da forma que foi planejado. O planejamento é uma base, mas a gente tem que ir se adaptando à realidade e ao que vai acontecendo no dia a dia. Sempre vai surgir uma despesa extra, sempre vai surgir uma necessidade, às vezes a gente precisa ajudar algum parente, mas se a gente tiver um planejamento, a gente já vai estar aí com a gente já vai estar um passo à frente para conseguir alcançar nossos objetivos e conseguir alcançar nossa independência financeira, certo? Bom, e aí, realizada a reserva de emergência, a gente precisa pensar nos nossos objetivos de vida. Então, tem gente que se planeja para comprar um carro, tem gente que se planeja para ter o sonho da casa própria, né? Tem muita gente que se planeja, mas tem muita gente também que acaba não se planejando e acaba dando uma entrada pequena nesses bens e financiando grande parte do valor. Isso faz com que muita gente pague um valor muito maior naquele bem que está adquirindo, porque quando a gente financia, a gente vai pagar juros. Então, é muito mais vantajoso a gente se planejar para acumular um valor maior, para dar de entrada nesses bens que têm um grande valor agregado, e talvez tentar comprar à vista ou pelo menos financiar um valor menor. E tem outros objetivos também que a gente tem ao longo do tempo, né? Seja pensar na educação dos nossos filhos, no momento que eles forem para a faculdade, seja pensar em fazer uma viagem, seja pensar em adquirir algum bem de menor valor mesmo, mas que às vezes a gente pode se planejar, como um celular ou um computador, que já tem um valor menor do que um carro ou uma casa, mas também não é um valor baixo, né? É um valor que muitas vezes a gente precisa ir acumulando mês a mês para poder adquirir aquele item. Bom, e pensando na independência financeira, esse deve ser um objetivo comum a todas as pessoas. Todos nós um dia vamos perder produtividade em algum momento da vida, e é importante a gente se planejar financeiramente para que essa perda de produtividade não resulte em perda da qualidade de vida. É um objetivo de longo prazo, que a gente tem que começar a pensar cedo, quanto mais cedo melhor, mas que a gente vai pensar aí para um prazo de 20 anos, 30 anos, para que a gente construa um patrimônio que vai nos gerar uma renda no futuro, seja através de juros de aplicações financeiras, seja através de aluguéis de imóveis que a gente investiu. Então, a gente tem que pensar naquele pé de meia para complementar a renda da Previdência Social, né? E, por se tratar de um investimento de longo prazo, a gente pode realizar também investimentos com maior grau de risco, que vão ter uma volatilidade maior, mas para isso a gente precisa ter conhecimento ou acompanhamento de algum profissional especializado, um assessor de investimentos, por exemplo. E aí a gente vai conseguir ter uma rentabilidade maior nesses investimentos com maior grau de risco, mas a gente fica sujeito às volatilidades do mercado, né? Bom, e um ponto importante
é pensar na proteção patrimonial também, como eu falei. Muitas vezes a gente se planeja, a gente está guardando aquele valor mensalmente que a gente precisa para os nossos objetivos, mas e se acontece alguma coisa com a gente? Se acontece um acidente, por exemplo, e a gente perde nossa capacidade de trabalhar, se a gente acontece de a gente ficar inválido, e aí, como é que a gente vai fazer se a gente ainda não construiu um patrimônio e se a gente perdeu a capacidade de realizar aquele trabalho que a gente tinha antes? E se a gente tiver uma doença grave que a gente precise se afastar temporariamente do trabalho e vai ficar sem renda durante esse período, além dos custos de tratamento, como é que a gente faz? E um outro ponto importante para quem tem dependentes financeiros também é se a gente se ausentar precocemente. Como é que fica a nossa família, nossos filhos que dependem da gente? Como é que eles vão se manter se eles ainda estão em fase de educação, se eles ainda são crianças ou adolescentes? Como é que eles vão se manter até terminar os estudos ou até terminar a faculdade? Então, se a gente não construiu ainda um patrimônio que vai suprir as necessidades deles. Então, a gente consegue ter essa proteção patrimonial através de seguros. E algo muito comum aqui no país é as pessoas fazerem seguro de automóvel, que também é importante, mas muitas vezes a gente não faz um seguro para se proteger. Só que nós somos o nosso principal ativo. Se a gente perde nossa capacidade de trabalho, é muito pior do que perder um veículo se ele for roubado, ou se a gente sofrer um acidente e o veículo tiver uma perda. Perder nossa capacidade de trabalho vai gerar um prejuízo financeiro muito maior. Então, é importante a gente se proteger também. A gente tem que pensar em nós, a gente tem que pensar na gente como o bem mais importante que a gente tem e que a gente precisa proteger também. Bom, tem mais alguma dúvida? Alguém? Surgiu mais alguma pergunta? Surgiram, na verdade, comentários, né? O pessoal está É, participando. Então, a Glimônia Fonseca falou assim: excelente essa live, parabéns. Tem muitos obrigado. comentários assim, palminhas, corações, abraços, boa tarde. A maioria das comentários são dessa forma, mas eu acredito que tenha sido de forma muito clara e concisa, né? Tratar de dinheiro não é um assunto fácil, eu acredito, para ninguém da gente aqui no Brasil, que a gente não recebe uma educação financeira, né, desde sempre. O que você traz assim sobre isso? Exatamente. Essa realidade vem mudando pouco a pouco. Hoje a gente já vê que os jovens têm uma preocupação maior do que as pessoas que já têm uma idade mais avançada. Então, eu vejo que, por exemplo, muitos amigos meus têm um planejamento financeiro, ainda que não seja um planejamento tão bem estruturado, mas eles se planejam para guardar algum valor, para poder realizar os seus objetivos e se planejam também para guardar um dinheiro para fazer aposentadoria. E muitas vezes, quando a gente olha para os nossos pais, eles não tiveram esse mesmo planejamento. É, e aí essa mentalidade tem mudado, a educação financeira está mais presente, a internet ajudou muito a disseminar essas informações, e mais ainda existe a ausência dessa educação financeira nas escolas, né? Ensinar as crianças, ensinar os adolescentes, até para que já desde a infância e desde a adolescência, a gente tenha consciência também com os recursos dos nossos pais, né? Muitas vezes a gente quer receber aquele presente e pede para os pais, mas não pergunta, a gente não conhece exatamente a situação financeira dos nossos pais. Muitas vezes também muitos pais nem conversam sobre dinheiro com os filhos. Eu estava vendo até uma entrevista um dia desses, de um especialista em finanças também, que ele dizia que hoje é mais comum os pais falarem sobre sexo com os filhos, que também é um assunto que há muitos anos era Tabu, né? tabu, mas ainda não falam sobre dinheiro. Ainda é um tabu maior do que a educação sexual. Então a gente precisa mudar essa realidade também. A gente precisa conversar com nossos filhos sobre dinheiro, sobre educação financeira, ensinar eles a se planejarem também. Eu acho que hoje, o fato de eu ter vindo trabalhar com finanças tem a ver com a educação financeira boa que eu tive em casa. Apesar dos meus Hum, pais não terem tido tanto planejamento, mas eles ensinaram eu e o meu irmão a se planejar financeiramente. Então, quando a gente queria
alguma coisa, a gente geralmente pedia para os nossos familiares para não dar presentes, a gente pedia para dar dinheiro. E aí a gente ia juntando o que eu ganhei no meu aniversário com o que o meu irmão ganhou e o que ganhou no Dia das Crianças também, e juntava ao longo do ano e comprava um videogame, por exemplo. Esse é o exemplo que eu mais lembro, foi do videogame que a gente comprou, mas outras coisas também, bicicleta. Então, apesar dos meus pais não terem se planejado tão bem na vida deles, mas eles conseguiram educar bem eu e o meu irmão para que a gente tivesse um, uma consciência financeira bem na nossa fase adulta, né? Interessante E esse assunto. isso acabou até me encaminhando profissionalmente. Bom, e Interessante. Vamos lá. aqui eu separei um exemplo também sobre como gerir os recursos. Eu peguei um exemplo de uma enfermeira, já que a gente está apresentando principalmente para profissionais da enfermagem, e é mais comum também a gente ver mulheres nessa profissão, então eu quis pegar um exemplo de uma mulher. E aí eu criei um exemplo fictício de uma enfermeira chamada Joana, que tem 35 anos, que possui um filho e um salário líquido de R$ 3.500. E aí, como é que ela pode se planejar financeiramente? E aí, eu dei uma sugestão, que é muito comum ver também, mas cada um vai adaptar a sua realidade, mas pode ser uma base para muitas pessoas. É seguir a fórmula 50-30-20. O que é essa fórmula? 50% do salário, 50% das receitas, destinar para as despesas fixas, ou seja, aluguel, plano de saúde, educação do filho, e também um seguro, já que ela tem um filho, ela precisa ter um seguro para caso aconteça alguma coisa com ela, não comprometer a educação do filho até que ele seja financeiramente independente. E aí, 30% do salário ela pode destinar para despesas variáveis. Então, para passear, para almoçar fora no final de semana, para comprar alguma coisa que ela está precisando, uma roupa. Pode destinar parte disso também para trocar de aparelho celular de tempos em tempos, porque, querendo ou não, é algo que se desgasta. Para comprar coisas mesmo que ela está precisando, mas que não são despesas fixas. E pode destinar 20% do salário dela para investimentos. E aí eu até separei aqui, coloquei de forma mais adequada também o quanto ela precisa ter em reserva de emergência, já que ela tem despesas fixas mensais que ocupam mais ou menos 50% do salário dela, que dá mais ou menos R$ 1.750, ela precisa possuir uma reserva de emergência de pelo menos R$ 10.500. Então, esse é o primeiro passo do planejamento financeiro dela, formar essa reserva de emergência. Formada essa reserva, que vai suprir qualquer emergência que ela tiver, alguma despesa extra, ela vai destinar os recursos, esses R$ 700 por mês, para aplicações financeiras que são mais rentáveis, visando alcançar os seus objetivos de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo, e também um complemento da aposentadoria. Dentro dos R$ 1.750, além de incluir despesas como moradia, transporte, alimentação, educação, também é importante ela pensar no seguro para proteger ela de riscos como doenças graves, invalidez e também uma possível ausência precoce. Não são coisas comuns de acontecer, mas podem acontecer e comprometer totalmente o nosso planejamento financeiro. E é algo que no escritório que eu sou sócio, a gente sempre se preocupou, mas a gente passou a se preocupar muito mais desde 2020, porque a gente viu coisas acontecendo numa frequência maior, né? Tinha profissionais autônomos que tiveram que se internar por Covid e passaram esses dias sem renda e precisaram resgatar investimentos por conta disso. A gente viu gente se ausentando precocemente também, gente que tinha dependentes financeiros, e aí quem tinha seguros como esse, a família ficou, não teve tanto problema financeiro, porque a ausência do parente já é algo que compromete muito a família emocionalmente. E comprometer financeiramente é algo que vai agravar ainda mais o estado emocional também. Bom,
E aí, como é que a Joana pode destinar André, esse o pessoal 7%? vem falando aqui, viu? Os comentários não param agora. A Arlete Viana Araújo Freitas colocou assim: eu não acho que você ter um aluguel seja um bom investimento. Eu achei bacana essa pergunta, porque as pessoas só tem muito dessa briga hoje, né? Sim, Compra o imóvel, aluga o imóvel, junta o dinheiro, os juros do banco. Mas a Neide trouxe assim: Neide Gomes, do HMC, técnica de enfermagem. Muito obrigada pelas dicas. A Caroline Leite colocou assim: nunca tivemos uma palestra assim. Excelente. Às vezes pensamos que se não ganhamos muito, não conseguimos juntar uma graninha. Abriu muito a nossa visão. bom, agradeço os comentários elogiando. Em relação à questão do aluguel ou da compra de um imóvel próprio, isso varia muito caso a caso. É importante fazer as contas e se planejar. Geralmente não é vantagem você dar uma entrada pequena no imóvel. Hoje é muito comum, por exemplo, o banco fornecer um financiamento de 70% do valor do imóvel e você precisar dar 30% como entrada. Muitas vezes, para você conseguir pagar 70% do valor do imóvel de forma financiada, você precisa financiar durante 20 anos, 30 anos, e quanto maior o prazo do financiamento, maior a quantidade de juros que você vai pagar. E aí, muitas vezes, não é vantagem, é melhor você passar mais um tempo no aluguel para que você dê uma entrada maior futuramente e consiga financiar o imóvel em um tempo menor e pagar menos juros. Mas tudo isso é analisado caso a caso. Muitas vezes tem uma oportunidade de comprar um imóvel que o atual dono precisa vender rápido e dá para você comprar num preço mais atrativo. É, Às vezes também você encontra um aluguel no preço mais atrativo e consegue morar lá durante um tempo. Mas um erro muito comum das pessoas por exemplo, já tem um valor para comprar um imóvel e adquire um imóvel pequeno antes de ter constituído a família. Por exemplo, tem muito casal que acabou de casar e já compra um imóvel. Compra um imóvel de 2 quartos e depois acaba tendo 3 filhos, aquele imóvel fica pequeno, a pessoa ainda nem terminou de financiar e aí já vai ter que vender. Praticamente não quitou nada do valor principal, passou esses primeiros anos, quase toda a parcela é destinada para o pagamento de juros, e a pessoa já vai ter que trocar por um imóvel maior. Então, para quem está em fase ainda de constituir família, ainda não tem filhos, não sabe exatamente quantos filhos vai ter, o ideal é morar de aluguel até que você já tenha uma fase, até que você já esteja com uma maturidade maior na sua família. Esse erro eu já vi muitos casais cometerem, na minha experiência como assessor de investimentos, e isso acaba comprometendo realmente um planejamento de longo prazo. E outro ponto importante também disso é que muitas vezes, quando você adquire um imóvel na fase inicial da tua carreira, se você receber uma proposta em outro estado, por exemplo, para se mudar, uma proposta melhor do que a tua condição de trabalho atual, você vai recusar porque você já está com o imóvel financiado, pode ser que financeiramente não seja tão viável. Então, muitas vezes o aluguel é uma forma melhor de você viver, pelo menos no início da carreira, enquanto você ainda está formando família, enquanto você ainda não tem tanta maturidade profissional e familiar. E pensar nisso posteriormente pode ser mais vantajoso financeiramente. Mas, claro, caso a caso, é preciso analisar e ver o que é mais vantagem. Não existe uma regra. Bom, e aí a gente viu que a Joana pode poupar R$ 700 por mês e como que ela pode destinar esses R$ 700 por mês. Eu botei aqui um exemplo, mas tudo isso é fictício, tá? Cada pessoa tem o seu próprio planejamento, cada pessoa tem seus próprios objetivos, seus próprios sonhos, e cada um tem que moldar o planejamento financeiro de acordo com esses objetivos. Então, coloquei aqui, desses R$ 700, a Joana pode poupar R$ 300 por mês para a faculdade do filho dela. Então, ela pode poupar aí R$ 300 por mês durante 15 anos. Se ela conseguir uma rentabilidade de 9% ao ano, ela pode chegar, ao final desses 15 anos, a acumular cerca de R$ 109.991.
Ou seja, já vai ser um bom alívio aí para ela, para ela pagar a faculdade do filho, para complementar a renda também. Um outro ponto, uma outra coisa que eu pensei aqui para ela é acumular R$ 200 por mês durante 30 anos, com uma taxa de retorno de 10% ao ano. Como o prazo é maior, dá para conseguir uma taxa de retorno melhor, dá para correr um pouquinho mais de risco também, desde que ela tenha conhecimento ou acompanhamento profissional. E ao longo de 30 anos, que é quando ela vai ter 65, ela vai conseguir acumular um capital de R$ 412 mil. Com esse capital de R$ 412 mil, ela pode conseguir uma renda adicional proveniente de investimentos na faixa de R$ 2 a R$ 3 mil por mês. Se ela for uma investidora arrojada, dá até para conseguir mais. Mas aí eu coloquei uma projeção mais realista, que uma pessoa com 412 mil dá para conseguir essa renda aí de 2 a 3 mil com investimentos mais conservadores. E ela pode destinar também R$ 200 por mês para viajar uma vez por ano, por exemplo. E aí, como ela vai poupar durante um ano só, ela precisa ir para um investimento mais conservador. Então, a taxa de retorno também vai ser menor, dá para conseguir aí mais ou menos uns 6% ao ano. E aí ela vai conseguir acumular R$ 2.465 por ano, e já dá para ela fazer uma viagenzinha com o filho, e aproveitar as férias, né? Afinal de contas, ela passa o ano todo trabalhando, dando duro, e merece nas férias fazer pelo menos um passeio em família para curtir, né? Bom, e aí eu gostaria de agradecer a vocês. Nesse slide tem também o meu e-mail, o meu telefone e o meu LinkedIn. Então, quem quiser entrar em contato, fica à vontade. Vou deixar aqui mais um tempinho para quem quiser anotar. E vou abrir também para mais dúvidas e para quem quiser esclarecer algo que não ficou tão claro. André, tem um Oi? pessoal aqui falando. Então, Simplícia Ferreira da Silva colocou: Nossa, eu estou amando e acredito que todos também estejam gostando. Excelente essas orientações. O pessoal está gostando muito das orientações. É diferente, Obrigado. assim, dentro do campo da enfermagem, a maioria das nossas palestras são voltadas para a saúde, acolhimento, procedimentos, e essa semana a gente realmente organizou de uma forma que fossem temas relevantes, construção de currículo, gestão financeira, coisas que os enfermeiros fossem beneficiados durante a semana deles. A gente sabe que o Certo. enfermeiro trabalha numa carga horária muito pesada, né? Geralmente tem mais de um emprego, então eles não têm muito tempo de estar estudando gestão financeira em um momento assim rápido, conciso, como você trouxe, é bacana. Então, pessoal, a maioria dos comentários são assim, agradecendo, elogiando. Agora, a Arlete, que foi aquela que tinha trazido sobre a questão do aluguel, colocou assim: para morar sim, mas para alugar não acredito que seja legal a questão da compra do apartamento. E ainda a Simplícia colocou assim: olha, excelente essas orientações. Então, o pessoal ficou muito feliz assim em ter você com a gente. Como eu te falei, a maioria dos comentários tem o pessoal de Araguaína, eles colocam muito assim, fulana de Araguaína, HMC, eles se identificam assim, então Sim. essa nossa apresentação, essa sua apresentação vai ficar disponível no YouTube do Isaac, é aberto porque outras pessoas podem assistir, podem acessar. O objetivo é esse, é fazer uma semana de enfermagem que seja bacana para a equipe de enfermagem, que possa beneficiar muitas outras pessoas que tenham interesse, né? Por isso que a gente trouxe esse tema e vai ficar lá disponível. Meninos e meninas, vai ficar também disponível lá na nossa plataforma de educação à distância. Tudo que está acontecendo na semana vai ficar disponível lá também. E hoje, daqui a pouco, às 16h37, a gente continua com a programação com a Raíssa. André, muito obrigada pela sua participação. O Instituto agradece demais. Foi muito bacana o que você trouxe. Trouxe o exemplo da enfermeira Joana, né? A Joana aí vai ficar rica, né? Juntando 15 anos de dinheiro. Espero que a gente consiga fazer um pouco disso também, tá? Uma satisfação ter você com a Bom, gente. Vou te passar a palavra para agradecer. Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês, passar um pouquinho de conhecimento, tentar mudar um pouquinho da nossa realidade em termos de educação financeira.
E queria também parabenizar pela iniciativa de realizar essa semana com conteúdos diferentes, conteúdos que vão agregar em outras áreas, além da área profissional de atuação dos enfermeiros, mas também em outras áreas que são importantes para cada um crescer como pessoa, como profissional, né? E, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Gostei muito de conversar com vocês. Estou bem satisfeito com os elogios que foram realizados nos comentários. E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Deixei meu e-mail, meu LinkedIn também. E quem quiser conhecer um pouquinho mais da EQI Investimentos, que é o escritório que eu sou sócio, pode acessar o site também, www.eqi.com.br. Lá tem uma área para se cadastrar também, para quem quiser uma assessoria de investimentos. E a gente tem alguns profissionais que vão direcionar vocês para assessores de acordo com o caso de cada um. Quem quiser também se comunicar diretamente comigo, pode entrar em contato pelos canais que eu deixei lá na apresentação. E aí eu posso ver também como eu posso ajudar vocês ou indicar um outro profissional também da EQI, certo? Muito bacana, André. Muito obrigada. E de novo, gente, primeiro, segue o canal. A programação continua daqui a pouquinho com a Raíssa Paz. E à noite a gente vai continuar com o programa Vivências, hoje com o pessoal da UPA Anatólio. Então, não deixem de participar. Vamos ver as vivências da urgência e emergência lá do Tocantins e como é que todo mundo está. André, boa tarde. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado mais uma vez, boa tarde a todos e obrigado por quem assistiu e poder aprender um pouquinho. Até mais. Tchau.